o assunto da divina providência começa a adquirir uma conotação mais misteriosa. O próprio tema já é um mistério, porque falar de Deus é falar do mistério, e falar da providência, que é uma prerrogativa de Deus, é falar do mistério de um Deus que cuida de tudo aquilo que fez vir à existência. Das criaturas mais insignificantes até ao homem, Deus cuida. Mas por que o assunto agora vai se tornar mais surpreendente, mais misterioso, mais cativante, mais, entre aspas, interessante? Porque a providência divina vai levar em conta a intervenção do homem. O homem como protagonista da história, o homem que interfere na história. Na verdade, o homem que faz a história. Nós fazemos a nossa história, claro que supondo Deus que nos acompanha, que nos cuida, que rege, que conduz a nossa história, mas o homem como protagonista com a sua, aspas, autonomia, com a sua capacidade de entender que Deus sempre respeita, se bem que a sua graça concorre na inteligência do homem, sem violá-la, um mistério que permanecerá como tal até ao fim da nossa vida, até ao fim da história da humanidade. E também Deus não interfere na, aspas, autonomia da nossa vontade. É a eterna discussão, fascinante e misteriosa discussão da relação entre a iniciativa divina e a liberdade do homem. Então, pela primeira vez, o assunto da providência divina vai tratar da questão da oração. A oração como elemento que a providência divina quis que, aspas, interferisse diretamente na história. Oração que pode dar uma guinada na história. Oração que pode transformar a história. Mas como falar em transformar a história que é conhecida por Deus, que é eterno, que por sua vez não muda? A oração não muda nada em Deus. Vamos dizer apenas isso por hora. Porque aos poucos a gente vai entrar no mistério da infalibilidade da providência, que inclui os atos humanos presentes e futuros para que se faça a vontade de Deus. Também o passado, por favor. Mas atenção, o que vou dizer agora é absolutamente um mistério insondável. Como é que a oração de uma pessoa que ainda não veio à Terra pode influenciar um fato já acontecido aqui há 30 mil anos atrás? É possível isso? Não se assustem com o que eu vou dizer, mas é perfeitamente possível. Cuidado quando nós tratarmos dos atos humanos sujeitos ao tempo e ao espaço. Enquanto tais, esses atos dizem respeito ao presente e ao futuro. Mas quando oramos a Deus, estamos pedindo a um Deus que sabe de tudo, e um Deus que eternamente levou em conta esta oração. A oração do homem é no tempo e no espaço, mas a providência divina, que conhece os acontecimentos, não está sujeita ao antes e ao depois. Por isso, na lógica de Deus, a providência divina leva em conta nossas orações. E tais orações, no plano de Deus, ele não está condicionado a levar em conta nossas preces apenas no que toca ao presente e ao futuro. Vamos, para que todos fiquemos bastante assustados, a carta de São Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Todos juntos, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Reparem bem o texto e me respondam. Quando São Tiago diz que a oração do justo tem grande eficácia, diz apenas com relação aos fatos presentes e futuros ou não? Não. O texto não diz que a oração do justo tem grande eficácia apenas para o presente e para o futuro. Deus é poderoso o suficiente para levar em conta a oração de um justo que ainda não nasceu,
como um elemento imprescindível para a conversão de uma pessoa que já morreu. Ô Dom José, agora minha cabeça pirou. Não, não pirou não. Não pire não. Não fique angustiado não. Por quê? Porque nós estamos tratando, primeiro, a oração de uma criatura feita no tempo. É a oração de uma criatura condicionada ao tempo. Alguma dúvida? Não. Mas quando essa oração é levada a Deus, Deus é eterno. E Deus conhece desde toda a eternidade todos os pedidos que vão ser feitos a Ele, que já foram feitos a Ele e que estão sendo feitos a Ele neste momento. Assim, o Deus que é Senhor do tempo pode levar em conta a prece de uma pessoa, não importa a época em que ela viveu, vive ou há de viver, e aplicar a súplica que é feita a Ele, não importa a época, em favor de qualquer pessoa que passou pela terra, que está passando ou que vai passar pela terra. Alguém está chocado? Alguém está assustado? É para se assustar. Por favor, se assuste. Pelo amor de Deus, se assuste, porque é assim mesmo. Então quer dizer que aquela senhora muito piedosa do interior das Minas Gerais, que não sabe falar, completamente analfabeta, mas santa até dizer basta, que pede pela conversão dos pecadores. A coitadinha talvez não saiba o que é que existe para 10 ou 15 quilômetros da cidadezinha dela. Talvez não tenha televisor, não tenha internet, não tenha nada, mas reza pela conversão dos pecadores. E Deus escuta aquela prece. Pergunta: ela em nenhum momento condicionou sua oração rezando pelos pecadores da cidade dela, ou do estado dela, ou do Brasil, ou muito menos do passado, do presente ou do futuro? A oração sobe a Deus. E subindo a Deus, Deus Todo-Poderoso, levando em conta exatamente, olha a última parte do versículo, por favor. A oração do justo tem grande eficácia. Deus Todo-Poderoso é Deus suficiente para aplicar a súplica daquela coitadinha, talvez pela conversão de um egípcio que viveu 4 ou 5 mil anos atrás. Dom José, isso é de confundir meu quengo. Eu confesso que eu nunca tinha pensado uma coisa dessa. Pois trate de pensar, porque o nosso Deus não está circunscrito à nossa lógica, ao tempo, ao nosso pensamento, que é daqui para frente. Eu sou aquele que sou. Em Deus não há passado nem há futuro. Portanto, Ele pode perfeitamente considerar que, em previsão dos méritos da oração daquela pessoa que ainda nem nasceu, muitas pessoas que estão passando por esta vida venham a ser salvos, da mesma forma que muitas das nossas orações feitas agora, se com as devidas disposições, Deus Todo-Poderoso é Deus, para atender as nossas preces e aplicar em favor de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Porque Ele não está sujeito ao tempo, porque passado e futuro são categorias nossas. Estamos diante de um mistério realmente assombroso, mas é assim. É assim. Quando o assunto é Deus, aí em Deus não há passado e não há futuro. Há o conhecer de Deus, a eternidade de Deus, que sabe tudo, que conhece tudo, num só momento, num só instante, tudo do passado, tudo do presente e tudo do futuro. Portanto, Ele pode perfeitamente considerar a prece de quem Ele quiser, em favor de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. A oração do justo tem grande eficácia, não apenas para agora, não apenas para as pessoas que eu conheço, não apenas para as pessoas... Senhor, vamos celebrar esta missa em sufrágio das almas do purgatório. Muito bem, mas quem disse a você que essa oração é apenas pelas almas que já estão no purgatório? Quem somos nós para dizer que essa oração não é em favor das almas que estarão no purgatório? No céu nós vamos saber quantas orações de quantos justos foram enormemente eficazes, também na celebração do santo sacrifício, que libertaram do purgatório tantas almas. Claro que a oração eucarística, o santo sacrifício da missa, é o maior presente, entre aspas, é a oração mais eficaz em favor do descanso eterno das almas que padecem no purgatório.
sem dúvida. Mas, atentos, porque oração é categoria nossa, sujeita ao antes e ao depois. Mas os nossos pedidos, ainda que, por isso é muito importante que não rezemos apenas por um. Aí a missa em sufrágio da alma de fulano, correto? Mas na hora da leitura das intenções, coisa que aqui em Santo Expedito, os leitores das intenções, os comentaristas cuidam bem disso, eu fico escutando na sacristia, missa em sufrágio das almas do purgatório, vírgula, de modo especial por fulano. Eu quero rezar, Senhor, pela conversão dos pecadores, vírgula, de forma especial por pecador tal, por pecadores tais. Rezemos pela Santa Igreja, de modo especial pelo Papa, pelos bispos, etc. Eu rezo por todas as famílias, de forma especial pela minha. Isso, de fato, nos torna bem unidos ao coração de Jesus, que colocou como segunda palavra do Pai nosso, qual? Nosso. Não é apenas meu Pai, é Pai de todos nós. Então, creio na comunhão dos santos, é uma das verdades do credo, é um dogma de fé. Nós rezamos por todos. No céu, todos eles rezam por nós, todos eles torcem por nós, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto, e nós rezamos todos uns pelos outros, em virtude de fazermos parte pela fé e pelo batismo do corpo de Cristo. São Paulo utiliza essa imagem na 1 Coríntios capítulo 12, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. A oração nunca é apenas por um membro. E mesmo que uma pessoa diga, eu quero rezar apenas por este, ela é forçada a reconhecer, pela fé que ela professa em Cristo Jesus, que ela é membro de um corpo. E quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram. Portanto, quando rezamos, rezamos todos, uns pelos outros. É o mistério que se insere nesta realidade abismal chamada divina providência. Avancemos. Agora, nós vamos a uma oração que implora a proteção de Deus, o amparo de Deus, uma oração muito bonita, feita por uma personagem do Antigo Testamento, no livro de Esté, a rainha Esté, vocês sabem da história dela, não sabem? A rainha Esté, uma judia que casa com o rei. E o rei tem um general que odeia os judeus. Na verdade, o ódio dele contra os judeus começa com Mardoqueu. Mardoqueu era tio da rainha Esté. E Amã, com o seu complexo de superioridade, com o seu complexo de divindade, queria que todos diante dele se ajoelhassem e o tratassem como Deus. Todo mundo fazia isso, menos Mardoqueu, o tio da rainha Esté. E foram dizer para ele, olha Amã, o general do rei, olha Amã, tu determinaste que todos os súditos do rei se ajoelhassem diante de ti. E aquele judeu não se ajoelha. Aí nasceu o ódio contra Mardoqueu. Não satisfeito, Amã consegue do rei uma autorização para exterminar todos os judeus. Exterminar mesmo, matar todos. E o rei assina. E o decreto é publicado em várias províncias do rei. E a rainha sabe. Mas antes de ela saber, Mardoqueu sabe e se angustia. Vamos então agora à oração de Mardoqueu. Por favor. Esté, capítulo 13, de 9 a 17. Esté, capítulo 13, de 9 a 17. Versículo 8 diz, então Mardoqueu orou ao Senhor, recordando tudo o que havia feito. É importante o conteúdo da oração por dois motivos. Primeiro, pelo que ele encerra. É um ato de confiança no Deus providente. Quem está rezando está angustiado, mas se lembra das maravilhas que Deus fez e confia nele, e se entrega a ele, e acredita que Deus vai intervir. Segundo, porque quando Mardoqueu termina a oração, vai começar a oração de Esté. Logo depois, Mardoqueu vai até ela, diz para ela que ela pode fazer alguma coisa,
que a intervenção dela é importante. A rainha Esté reza, também angustiada, a gente vai ver a oração dela daqui a pouco. Só que, bom, terminada a oração de Mardoqueu, ele toma uma providência. E Esté, depois que reza, e é uma das orações mais bonitas do Antigo Testamento, ela toma uma providência. Terminou a oração, agora é hora de arregaçar as mangas. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí se emperequeta toda olha, ela não poupa, ruge e rabuge para ficar bem bonita e para se apresentar diante do rei, vai toda chique, toda elegante. E o rei vai ficar gamado, o rei vai ficar encantado e vai atendê-la. Então vejam que aqui, nesse livro muito interessante para o tema da providência, nós temos uma perfeita conjugação entre oração e ação. Rezar e agir. Os padres da igreja diziam, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Ou, no caso aqui, a ordem, reze como se tudo dependesse de Deus e faça a sua parte como se tudo dependesse de você. Mas vamos à oração de Mardoqueu. Senhor, disse, Senhor Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade, se tendes resolvido salvar Israel. Fizestes o céu e a terra, e todas as maravilhas que se acham sob a abóbada celeste. Sois o Senhor universal, e ninguém poderia opor-se a vós, o Senhor. Conheceis tudo, e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória, que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar Israel, eu beijaria os vestígios de seus pés. Mas procedi assim por temor de colocar a honra de um homem acima da honra de Deus. Não adorarei jamais a ninguém senão a vós. E contudo não farei isso por orgulho. Olha que coisa bonita, que retidão. Reparem que temor a Deus, reparem que caráter, reparem que homem ilibado. Mas avancemos. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção, que vos resgatastes do Egito. Ouvi minha oração, sede propício para com a partilha de vossa herança, e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Acrescenta o versículo 18, porque ele é significativo, não é somente esse judeu que reza. Leiamos juntos o versículo 18. Todo Israel clamava também ao Senhor com grandes vozes, porque tinham a morte diante dos olhos. Atentos os eventuais desavisados na internet, os apressadinhos e os irritadinhos vão dizer, mas por que tantas orações ao longo da história dos judeus e da história dos cristãos foram feitas como a oração de Mardoqueu e a oração dos judeus e essas orações não foram ouvidas? Esse assunto delicado deixamos mais para frente. Tudo eu não posso responder numa única aula, então vamos por parte, por favor. Muito bem. Então vejam, a oração de Mardoqueu me parece bastante clara, é angustiante, é lancinante, ele até se justifica diante de Deus, e uma justificativa muito, muito sensata, e ele termina a oração. Bem, agora vamos à oração da rainha Esté. Ele não mora no palácio. Ele continua como todo judeu no meio do povo, enfim, mas diante dessa situação, ele decide falar com a sobrinha. E fala. E não é aqui o momento de nós lembrarmos, de nós citarmos, porque é o diálogo entre ele e ela, e quando ela toma conhecimento, toma ciência de que o decreto já foi publicado, ela se angustia. Aliás, angústia é a palavra que já aparece no primeiro versículo do capítulo 14. Vamos então agora à oração de Esté, capítulo 14, versículos de 3 em diante. Meu Senhor,
nosso único Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu o toco já com as mãos. Ouvi desde criança no seio da minha família que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora, pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos de nossos inimigos, por termos adorado seus deuses. Vós sois justos, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir que vossos lábios decretaram. Aniquilar vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro aos povos que são nada, que não se riam de nossa ruína, fazei cair sobre eles o seu projeto, tornai um escarmento para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-nos no dia da tribulação, dai-nos coragem, Senhor, Rei dos Reis e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes, na presença do leão, e fazei passar seu coração para o ódio, etc, etc, etc. Muito bem. Reparem bem que no versículo 2, do capítulo 14, antes de Esté começar a rezar, é dito: depois suas vestes suntuosas e vestiu roupas de aflição e de pesar. Muito bem. Depois, Esté pede uma audiência ao rei. Versículo 4 do capítulo 15. No terceiro dia, terminando sua prece, reparem que o texto diz no terceiro dia terminando a prece. Parece que ela passou 3 dias rezando. Parece que ela passou 3 dias rezando. Porque o texto diz no terceiro dia. Lá no capítulo 14 é dito que ela depois as vestes suntuosas. Agora vejam a mudança. Por favor, versículo 4. No terceiro dia, terminando sua prece, Esté despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo suas 2 servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra seguia levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com um coração angustiado pelo temor. Ela compreendeu que a oração dela, que é uma oração de entrega, de confiança, uma oração de abandono, etc., é imprescindível. Fez sua parte como temente a Deus, como judia que confia no Deus providente. E quando terminou a oração, fez a sua parte como judia atrevida, como judia ousada, como judia que compreendeu agora é tudo ou nada. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela tem consciência de que tanto a oração foi importante para a providência, como a atitude que ela vai tomar agora. Ela provavelmente nem sabia se ia ser recebida pelo rei, mas eu vou tentar. E vou tentar da maneira mais fascinante e sedutora que existe para uma mulher, que é se embelezar toda, para impressionar o rei, que quando levanta a cabeça, versículo 10... Quando o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera, a rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei.
Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços, até que ela voltou para si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Esté? Lhe disse, sou teu irmão, não temas, não morrerás, porque nossa ordem não concede senão ao comum do povo, etc, etc, etc. Ela desmaia de medo, coitada. Está com um semblante sereno, bonito, mas só Deus sabe o que se passa no interior dela. Desmaia, o rei vai ao encontro dela e, no continuar da narrativa, nós sabemos a mudança que, de fato, primeiro a mudança no coração do rei com relação a Esté, e depois a mudança do rei que consegue reverter, consegue anular o decreto que ele mesmo assinou de extermínio, e não só ele revoga o decreto, mas decreta a morte de Amã. Amã, que já tinha a forca preparada na sua casa para degolar Mardoqueu. Ele queria matar todos os judeus, mas Mardoqueu ele queria matar em casa, e já tinha a forca, a guilhotina já estava pronta. E é exatamente na guilhotina que ele tinha em casa que a cabeça dele vai rolar. O que nos interessa aqui no discurso da providência? A intervenção direta da oração e da ação de quem reza, como fator preponderante para mudar a história. A oração é levada a Deus, que já conhece os acontecimentos da história. Em Deus não há mudança. De novo, é o mistério da liberdade do homem, que está sujeito ao tempo de um lado, e da intangibilidade de um Deus imutável. Deus não muda. Ninguém pode mudar o que está no plano eterno de Deus. Só que a eternidade em Deus leva em conta fatores que podem alterar a história. E Deus, eternamente sabendo desses fatores, eternamente decreta que assim aconteça, não sem levar em conta as atitudes ousadas ou omissas, as atitudes corajosas ou covardes, as orações fervorosas ou tíbias. Tíbias não obtêm nada de Deus, da mesma forma como a omissão, da mesma forma como a covardia, da mesma forma como a leniência, da mesma forma como o marasmo, a má fé e tantas outras coisas pavorosas que atingem o comportamento humano, que, inserido na história, também ele pode, repito, alterar, retardar, dificultar, obstaculizar, pode causar benefícios, mas também malefícios para si, para os outros, da mesma forma como outras liberdades, como outros joelhos que se dobram, como outras pessoas que rezam, como outras pessoas que arregaçam a manga, também podem reagir diante do marasmo, diante da preguiça, diante da má fé, diante da perversidade, diante da covardia, diante da animosidade, diante de todas as atitudes perversas que existem na história da humanidade. É uma realidade absolutamente extremissimamente complexa, porque não temos apenas um orante, não temos apenas um agente, temos muitos e muitos agentes, bons e maus, dóceis ou indóceis a Deus. E em tudo, a providência divina, que leva em conta todos esses acontecimentos, todas essas decisões, todas essas liberdades, cada segundo, cada centímetro e cada elemento, porque na história dos homens, eu repito, não existe interação apenas de vontades humanas, inteligências humanas, mas também entramos no mundo animal, no mundo vegetal, entramos em eventos onde a natureza humana não pode absolutamente nada, e tais elementos também podem concorrer numa realidade misteriosa, numa conjunção tão grande, tão infinita, digamos assim, porque é infinito propriamente só para Deus, mas tão abismal que a nossa razão não consegue comportar todos esses elementos em todas as épocas, em todos os lugares, com tantas pessoas, com tantas realidades que vão desde o vento até a chuva, até o vírus, até a abelha, até o escorpião, até qualquer coisa que nós imaginarmos. Agora,
realmente nós já entramos em cheio nessa realidade extremamente abismal. O homem como agente que interfere no plano da providência, não Deus em si, mas que interfere nos acontecimentos da história, tão misteriosos que, malgrado tudo isso, a providência divina rege tudo, conduz tudo com mão forte, com uma mão invisível, com uma mão misteriosa, e isso ultrapassa verdadeiramente a nossa capacidade de compreender como a providência divina conduz tudo com tanta harmonia, com tanta perfeição, o que para nós às vezes não é tão perfeito. O câncer de próstata daquela pessoa, o acidente que ceifou tantas vidas, o acidente natural, etc. Na nossa lógica, isso não traz perfeição nenhuma, isso é verdadeiramente algo chocante, repugnante, que causa perplexidade ao nosso coração, porque um menino tão novo tem uma enfermidade tão grave e parece que vai morrer tão cedo. Porque tal pessoa, começando a vida, recebeu experimenta tantos obstáculos e foi impedido de concluir o seu curso, e num acidente agora é paraplégico para sempre. Para não falarmos das outras milhares e milhares de situações que causam perplexidade para nós. Aqui, verdadeiramente, o bispo, atenção, o bispo, eu sou o primeiro a dizer: há muito que me ultrapassa, há muito que está além da minha capacidade, mas não a minha afirmação de fé que gostaria de dizer com todos vocês, por favor, Sabedoria, capítulo 11, versículo 20, ali está o texto, todos juntos: e mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Agora é o que interessa. Mas dispuseste tudo com medida, quantidade e peso. Meu Deus, medida. A expressão medida é bem ampla, porque supõe largura, altura, comprimento. Medida. Medida também das dores, das aflições, medida das provações, quantidade de pessoas, quantidade de tempo para se tratar, quantidade de tempo para quitar os débitos, quantidade de pessoas envolvidas, quantidade que às vezes nós julgamos que é pouca, mas Deus considera que é a quantidade suficiente daqueles que vão interagir, daqueles que vão entrar ou que vão sair da nossa vida. E peso. O peso do nosso Calvário, o peso da nossa cruz, o peso das nossas dificuldades, o peso das nossas provações, o peso das nossas tentações. E por falar em peso, que por vezes é um mistério, sem dúvida alguma, e quando você pega a medida, quantidade e peso, não somente de coisas imateriais, por favor, mas aqui é medida de convivência, medida de situações afetivas, conjugais, trabalhistas, profissionais, de dramas, de angústias, de aflição, de espera, de silêncio, enfim, tudo com medida, quantidade e peso. Meu Deus, parece às vezes que o peso na nossa vida é muito grande, parece que a quantidade de provação é demais. Vamos então agora para a 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Para quem de fato passa por um período bem delicado da vida, de tentação, de provação, é dificuldade que não acaba mais, é o sofrimento que se procrastina e parece que não vai acabar jamais, enfim, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quando vai terminar esse meu calvário, etc. E quando estamos diante também de tentações, atenção aqui, uma advertência com relação à tentação. O diabo também tem o seu limite. O diabo na nossa vida não pode nada. Se ele pode alguma coisa, ele tem que pedir permissão a Deus. Permissão. O texto é esse mesmo, é esse versículo aqui, grave por favor. Qualquer situação, qualquer investida do demônio,
qualquer investida do demônio para atazanar nossa vida, ele tem que ter autorização de Deus. Então vem a pergunta, mas por que Deus autoriza? A resposta está no versículo, olhe direitinho. Vamos ler bem devagar, porque a gente vai descobrir até as oportunidades. Por que é oportuno que sejamos tentados? Por que Deus permite que sejamos tentados? Prestem atenção nos 2 últimos pedidos do Pai Nosso, quais são? Não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Portanto, esse versículo aqui deve ser lido em conexão com o penúltimo pedido do Pai Nosso. Não nos deixe cair. Não é correto pedir, livrai-me da tentação. Não, é livrai-me dele, do maligno. Mas a tentação é oportuna por causa disso. Mas antes de falarmos da oportunidade da tentação, que aliás já está aqui explicitamente, porque é que Deus autoriza o demônio, e temos isso no livro de Jó. O demônio se apresenta diante do Senhor, reparaste no meu servo Jó, por acaso o Senhor blindou? Me autorize para ver se ele não blasfema contra o Senhor? Tá bem, você está autorizado, agora só não toque nele, ou seja, só não tire a vida dele. E aí começa uma misteriosa série de desgraças. Então vejam, é também um mistério, a providência divina permite também que a tentação nos ataque, permite também que o demônio nos tente, mas na medida, quantidade e peso. Atenção, lembram do livro da sabedoria? Capítulo 11, versículo 20, tudo com medida, quantidade e peso. O Senhor sabe qual é a medida que a senhora suporta, mas o Senhor sabe qual é a medida que o Senhor suporta. Cada um tem sua medida, e cada um é capaz de carregar e suportar uma determinada quantidade, e cada um, só Deus sabe qual é a capacidade do peso que a pessoa pode suportar. E não estou falando aqui de pessoas marrudas ou marrentas, como dizem os jovens. Não, esse é capaz de suportar mais. Conversa fiada. Aqui, músculo não tem nada a ver diante de Deus. Pense duas mulheres macérrimas, superlativo de magra. Irmã Dulce na Bahia e Madre Teresa de Calcutá. Se vocês virem uma fotografia das duas, xoxíssimas. Irmã Dulce, desse tamanho. Ô mulher santa. Agora, a capacidade daquela mulher é muito maior do que a de muito marrento, porque a capacidade aqui é de oração, é de penitência, é de eucaristia, é de louvor a Deus, é de joelhos dobrados. A capacidade dela não se julga diante de Deus, a capacidade de uma pessoa pela sua estatura física. Por favor. É uma capacidade de suportar. Deus sabe qual é a capacidade de cada um e autoriza de acordo com a medida que cada um pode suportar. E autoriza de acordo com a quantidade que cada um pode carregar nas costas. Costas entre aspas, é eufemismo. Quer dizer, pode levar com o seu coração, com a sua paciência, com a sua dor, etc., com a sua resignação. Medida, quantidade e peso. Sabedoria 11:20. Dito isso, agora vamos ler bem devagar esse versículo impressionante da primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não, todos juntos, veio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Como eu disse, atenção, Deus não permitirá. Quem é o tentador? Olha aqui, sejais tentados. Essa locução verbal, tentado, no particípio, sejais tentados. Tentados por quem? Quem é o tentador? O demônio. Portanto, não permitirá. Se existe tentação na vida de uma pessoa, Deus permitiu.
Portanto, a coisa não é somente assim, não, que o diabo chega e vai tentando e vai infernizando e fazendo furdunço na nossa vida. Que é isso? Ele tem que pedir autorização. Também, mesmo afastado de Deus, ele está subordinado aqui aos pilares das Forças Armadas. Disciplina e hierarquia. Olha, se apresente diante de Deus, cretino, e aí peça autorização. E o Senhor, levando em conta medida, quantidade e peso de cada um, vai permitir não além das forças da pessoa. Atenção, está claro? Está claro? Deus sabe qual é o limite de cada um de nós. Porque se fôssemos tentados acima das nossas forças, o que aconteceria? A gente morria. Ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. E Deus sabe disso, sabe da nossa fragilidade. Porém, cada um tem seu limite. Ninguém, portanto, diga, eu estou sendo tentado acima das minhas forças. Não é verdade. Não é verdade. É preciso, às vezes, até ponderar que às vezes não é tentação. Às vezes é covardia, às vezes é medo, etc, etc. Sim, porque há muito do sofrimento da nossa vida que o diabo não tem nada a ver com isso. Não é o diabo tentando, é a gente se acovardando. É a gente que não toma uma certa decisão. Porque tem certos pesos na nossa canga que nós colocamos e pesam porque não tomamos uma decisão, porque não tomamos uma posição firme como Jesus no templo com um chicote. Tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Imaginemos uma pessoa com péssimos amigos dentro da sua casa e ele não tem coragem de botar esse povo para correr. E a casa dele é festa todo dia, é bagunça todo dia. E aí já começa a se fazer um clima de licenciosidade, de lascívia. Ah, não, mas eu não quero colocar as pessoas aqui para fora. Eu tenho medo, eu tenho isso e aquilo outro. E sofrendo, e se endividando, e isso e aquilo outro. Ah, não, o diabo, Deus está me tentando acima das minhas forças. Conversa, aqui não tem nada de tentação, não. É você mesmo com sua covardia, com seu marasmo, com sua falta de pulso, com sua falta de personalidade. Então, o versículo 13 aqui se aplica à tentação que foi permitida por Deus. Esse versículo aqui não se refere a dificuldades na nossa vida que nós podemos tirar, para usarmos a expressão do futebol, de letra. Ou com certas iniciativas, uma aqui, outra acolá, uma providência hoje, outra providência daqui a uma semana, para a gente começar a se livrar de muitas coisas. Então é preciso pontuar, é preciso analisar qual é a origem, qual é a causa do sofrimento que está nos angustiando. Se é por motivação humana, se é por decisões humanas, e se podemos enfrentá-las, confrontá-las ou nos livrar delas, driblar essas decisões, tomar certas iniciativas para nos livrarmos dessas pessoas, ou se de fato estamos diante de uma tentação diabólica. O versículo 13 se refere à tentação permitida por Deus, nos termos da introdução do livro de Jó. O demônio se apresenta e pede autorização a Deus. E Deus permite, na medida que Jó pode suportar. Vejam que o que acontece na vida desse coitado, Jó tinha uma medida tremenda. Agora era justo. Atenção! Qual é o maior adjetivo que o livro de Jó apresenta para Jó? Justo. Reparaste no meu servo Jó como ele é justo? O próprio Deus chama Jó de justo. Um justo, um santo, que enxerga como Deus, que pensa como Deus, que é obediente a Deus, que é fiel a Deus, que dobra os seus joelhos diante de Deus, que é aberto sempre a Deus, é servo de Deus, esse suporta muito mais. Por isso, a medida dele foi tremenda. Você perde de uma vez todos os seus filhos. Depois perde todos os seus bens. Depois perde a saúde e fica acometido de lepra. E para completar, 3 malas pesadas, durante todo o livro, tenta convencê-lo a blasfemar a Deus, contra Deus. E a esposa, como se não bastassem os 3, ficam bombardeando o coitado. A medida desse homem devia ser uma medida enorme. A quantidade que esse homem podia suportar de provação era grande. E o peso, medida, quantidade e peso, Sabedoria 11, versículo 20. E cada um de nós, por favor, tem sua medida, tem sua quantidade, tem o seu peso. Portanto,
O demônio só tenta, primeiro se for autorizado. Permissão? A frase que é o jargão no mundo militar, o diabo tem que pedir. Tem que pedir. Olha o verbo, por favor, não permitirá. Portanto, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E o demônio está limitado às forças da pessoa que ele vai tentar. Outra coisa a ser pontuada, com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. E o demônio sabe disso. Reparem a oportunidade de alguém ser tentado. Ninguém quer ser tentado. E Jesus pede que sejamos livres das tentações. Não nos deixeis, que nos livre do maligno, mas que não nos deixe cair em tentação. Ou seja, que a tentação vai vir? Vai. Que Deus, por um mistério que eu desconheço, vai autorizar sempre o inimigo, não 24 horas por dia, por favor, até porque não temos tempo para isso. Quem tem a vida cheia, quem tem a vida lotada, quem tem a vida tomada, quem é muito responsável num trabalho honesto e digno, enfim, rende graças a Deus porque passou 24 horas sem ter nem espaço para o diabo chegar perto, porque é tanta tarefa, é tanta coisa, que aqui o diabo diz, eu vou deixar esse infeliz para outra hora, porque eu não consigo tentá-lo, a não ser uma fustigaçãozinha aqui, uma mala pesada no trabalho acolá, um chato de galocha que vem apurrinhar a nossa consciência e tal, mas de vez em quando. Mas não é 24 horas por dia, não. Agora, como na minha terra se diz que mente vazia é oficina de Satanás, quanto mais vagabundo, quanto mais preguiçoso e desleixado, férias é ótimo você tirar. Agora, pelo amor de Deus, até nas férias, durma bem, coma bem, divirta-se bem, mas arrume o que fazer. Não fique 24 horas, porque o diabo chega perto. Também nas férias, mente vazia é oficina de Satanás. E o Senhor, nos momentos que Ele considera, com a medida, com a quantidade, com o peso, de acordo com cada um de nós, Ele permite. Mas permite dando todas as condições para triunfarmos. Suportar e triunfar. Aqui estão as duas palavras que mostram a oportunidade da tentação. Eu fui muito tentada, diz uma mulher, e venci. Então ela aprendeu, ela sabe o que é suportar e sabe o caminho para sair. Isso serve não apenas para ela, e mais para frente, macaco velho não bota a mão na cumbuca, porque naquela tentação lá no passado, ela que quase sucumbia, quase cometia aquela tentação, de qualquer natureza, todos nós, e ela resistiu, e ela suportou e saiu dela. Fica a lição para sempre, não somente para si, mas para outra pessoa. É oportuno, portanto, a tentação. E mais, o começo da carta de São Tiago mostra. É uma coisa muito simples, muito simples. O mundo militar, e aqui temos vários militares da ativa e da reserva, o treinamento para a guerra tem essa finalidade, vocês têm que estar de prontidão. As situações de treinamento têm que ser as mais realistas possíveis. Portanto, eu celebrei agora a solenidade de São José na capela de São José, no 72º Batalhão de Petrolina. O treinamento que esses meninos fazem na caatinga, sem comer, sem beber, aprendendo a mexer com as plantas, o mandacaru, xique-xique, isso. Como é que você faz para não morrer de fome, para sobreviver, etc. Depois desse treinamento pesado, todos escola preparatória de cadetes do AIS, colégio naval, escola preparatória de cadetes do Exército, AMAN, esses meninos já são inseridos em situações muito reais, muito duras, para uma sobrevivência o quanto possível fatigante, lancinante, até chegar quase ao extremo. Quase ao extremo não, porque todo mundo morria. Mas os treinadores lá, os condutores do treinamento têm que submeter os meninos exatamente a isso.
De sorte que, terminado o período probatório, eles estão realmente preparados para, em caso de emergência, passarem por essa situação. E quem é que sai da academia? E quem é que sai do treinamento? Meninos provados, meninos prontos. Prontidão é exatamente isso. Eu estou pronto, porque fui submetido a uma situação de extrema adversidade. São Tiago, por favor, capítulo 1. A oportunidade das tentações. Por que Deus Todo-Poderoso permite que sejamos tentados? Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Então, o cristão, quando lê esse texto, nunca diz, oh meu Deus, que sentir provação é muita tristeza. Não, é exatamente o contrário. Se você passou ou passa por muitas provações, vejam que Tiago fala de provação e a 1 aos Coríntios fala de tentação. Portanto, nesse sentido, Tiago é mais abrangente que a 1 aos Coríntios, está claro? Porque tentação só quem faz é o demônio. Agora, provação, Deus pode nos submeter à prova. Certas pessoas podem nos submeter à prova. E quando a prova vem do diabo, é uma prova que é tentação. Muito bem, então, cuidado aqui com a nomenclatura, tá? Cuidado com a nomenclatura. Então, vamos devagar agora para a oportunidade que Deus nos concede de, em determinadas situações misteriosas, nos submeter Ele a diversas provações. Todos juntos? Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Considerai que é summa alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. O papel da provação é este. Na provação exige-se do provado, cristão, católico, atenção, rezar, silenciar, dobrar os joelhos, debulhar o seu terço, derramar as lágrimas diante do Senhor. Oh meu Deus, por quê? Oh meu Deus, dá-me paciência. Oh meu Deus, dá-me resignação. Isso 1 vez, 2, 3, 4, 5. N vezes. Orar sem jamais desistir, sem jamais deixar de fazê-lo, diz. E nesse sentido, a oração supõe uma pessoa, aspas, daqui a pouco a gente vai ver Lucas 18, chata. Existe uma chateação que agrada muito a Deus. Você tem que importunar a Deus, rezando sem jamais deixar de fazer, porque isso Deus quer. Claro que Ele já sabe. Antes que você fosse feito ou feita, Deus já sabia do que você ia passar, pelo que você ia passar e da prece que você ia fazer. Agora, se Deus já sabia, por que é que Ele pede que eu reze? Por que eu tenho que rezar? Se Ele já sabe do que eu vou pedir? A resposta virá no mês de setembro, se Deus quiser. Mas agora não, senão perde a graça, porque precisamos avançar bastante, criando muitas situações para despertar o interesse por isto daqui, pela santa palavra de Deus. Pois bem, então vejam agora a oportunidade. Eu lhes pergunto, coragem, digam, fulano é corajoso, é mesmo? Isso significa então que ele aprendeu essa virtude enfrentando algum perigo. Amém? Amém. Fulano é paciente. Ótimo, acredito. Então, se ele hoje é paciente, eu acho que ele já enfrentou muita mala pesada lá atrás, muito estrupício, muito trem virado, e não perdeu a cabeça e não deu um tiro. Se suportou e hoje é paciente, é porque lá atrás foi muito provado. Perceberam a oportunidade da provação? Vejam como a provação purifica o homem no cadinho do sofrimento. Vamos devagar, por favor, versículo 2. Suma alegria, não é uma alegria qualquer. Suma, que significa suprema, no top, lá em cima, quando passais por diversas provações.
Agora, é lógico, porque muitos passam por diversas provações e se destrambelham, e chamam palavrão, e fazem loucura, e cometem destemperos, etc. Aí é preciso ver qual é o grau de espiritualidade deles. Se reza, se teme a Deus, se vive da Eucaristia, se louva, se adora o Senhor, o ambiente em que ele vive, se é um ambiente cristão que respira piedade, confiança a Deus, ou é um ambiente lascivo de blasfêmia, de ofensa a Deus. Tudo isso é considerado também, o contexto, o ambiente, as pessoas com quem a pessoa convive, tudo isso pode repercutir positiva ou negativamente para uma pessoa e pode definir como é que ela vai reagir diante das provações, ou se de forma bem destemperada, de forma pagã, de forma insana, com palavras que um cristão jamais diria, com atitudes de gente desequilibrada, etc., ou de pessoa serena, que mesmo que pontualmente aqui, ali ou acolá se exceda numa palavra ou num gesto, mas no todo de sua vida está verdadeiramente imbuída do Espírito de Deus e tem a ajuda do alto e busca essa ajuda, e quando Deus concede essa ajuda, ele aceita e vai progredindo na paciência, na integridade, sem fraqueza alguma. Pois bem, então, a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. As virtudes, então, se interagem, e uma supõe e exige a outra. Eu penso que o assunto de hoje foi fascinante, foi interessante, e vamos retomar isso agora que estamos tratando de providência divina e oração e atitudes humanas. A tendência com a Escritura é que as coisas vão se tornando mais fascinantes e mais misteriosas e mais complexas. Uma santa semana a todos. No próximo sábado, se Deus quiser, aqui estaremos. Boa noite.